Seja bem-vindo ao nosso último dia de estudo do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro que eu posso dizer que você pode ter ele como cabeceira da sua cama. São reflexões que servem para toda a vida e ele é de importantíssimo estudo contínuo. Então, se depois que você terminar essa jornada tiver esse interesse de voltar aos vídeos, volte. Eles vão ajudar. Óbvio que aqui é uma leitura comentada, não é uma leitura na íntegra do livro, né? Porque até então tem esse livro, ele no YouTube. Mas, na realidade, o que eu quero trazer para você aqui são reflexões de antes desse livro e trazer um pouco também ali as percepções sistêmicas, aonde você se vê também nesse trabalho, né? E a gente voltando aqui, nesse trabalho não, desculpa, nesse estudo. Então, a gente vai notando aqui, na página 159, criar filhos na cultura da escassez, né? Criando filhos plenos, ousando ser o adulto que você quer que seus filhos sejam. Qual é a projeção que você coloca sobre os seus filhos? Né? Eles têm essa liberdade de serem quem eles são ou deles traçarem um caminho onde eles consigam se ver? Vamos acompanhar aqui? A maioria de nós gostaria de ter um manual colorido e ilustrado que nos ensinasse como criar filhos e respondessem a todas as nossas perguntas, oferecendo garantias de acerto e reduzindo nossa vulnerabilidade. Seria ótimo saber se, ao seguirmos certas regras ou adotarmos método criado por algum especialista em educação, nossos filhos irão dormir a noite toda, ser felizes, fazer boas amizades, ter sucesso profissional e ficar em segurança. A incerteza sobre criar filhos pode despertar em nós o sentimento que vão além da frustração ou terror. A necessidade de previsão em um terreno incerto, como deixa claro como fórmulas para a criação de filhos, são ao mesmo tempo sedutoras e perigosas. Digo perigosas porque certezas geralmente produzem arbitrariedade, intolerância e julgamento. Essa é a razão pela qual os pais não são tão críticos uns com os outros. Nós nos apegamos a um método ou abordagem e rapidamente o nosso jeito se torna o certo. Quando nos agarramos obsessivamente às nossas escolhas sobre educação e vemos alguém praticando outras formas, geralmente percebemos essa diferença como uma afronta ou ao modo como educamos os nossos filhos. Criar filhos é um campo minado de vergonha e julgamento, precisamente porque muitos pais têm dificuldade de lidar com a incerteza e a dúvida nessa área da vida. E quando nós viemos no contexto social, o que nós analisamos muitas vezes? Que temos medo de errar, e isso é normal, ter esse medo, essa insegurança de errar, mas quando a gente toma algumas atitudes, algumas escolhas, é como se a gente se diferenciasse do outro, e cada um tem a sua trajetória de vida, né? E tem muito essa questão cultural de um criticar a educação do outro, sendo que o outro nem pediu essa opinião. Vamos analisar, vamos trazer você para o contexto só para começar esse assunto. Uma mãe de primeira viagem, quando ganha o seu bebê, ela está cheia de inseguranças. E quando ela recebe visitas, e essas visitas, mas você tem que fazer isso, você está fazendo isso errado. Não, não é assim que faz. Nossa, você não está amamentando seu filho, sabe? Nossa, eu amamentei o meu filho demais, né? Então, assim, olha o nível de frustração, é aonde começa. Eu preciso ser um bom pai, uma boa mãe, e por conta dos ataques. Então, uma das coisas que eu aconselho muitos casais, principalmente aqueles que estão iniciando essa vida de ter filhos, que ali o primeiro mês
seja um mês de realmente eles estarem sozinhos com a criança. A mãe está fragilizada, né? É um impacto muito grande o bebê na vida dela. E ela pode estar estressada com todo o procedimento do parto. Aí nós temos essa cultura onde a mãe precisa estar arrumada, casa arrumada, lembrancinhas, lanches para as visitas, e ela está extremamente exausta, né? E eu posso te dizer que isso aconteceu comigo, principalmente no meu segundo filho. O meu segundo filho, o meu terceiro filho foram partos extremamente difíceis, por ter sentido muitos dias de dores. Então, eu estava cansada, sensível, eu tive inflamação nas mamas, na cirurgia, e eu tinha que dar conta do meu filho mais velho, e ainda receber visitas. E as visitas estressavam a um ponto de que, assim, ninguém percebia que eu estava estressada, mas quando elas saíam eu chorava, porque aquilo era desgastante demais para mim. Só que naquela época eu não conseguia falar, não venham, eu estou muito cansada. Não é que eu não queria visita. Qual é a mãe que não quer mostrar o seu bebê? Mas o nível de estresse, o nível de sensibilidade, ele estava altíssimo. E fora a questão ali dos primeiros dias de aprender a amamentar a criança, né, e tudo. Então, ali você já vê. Aí quando vê, nossa, mas você está fazendo isso? Não acredito que você está fazendo isso. Então, assim, isso é extremamente pesado e a gente sabe que isso faz parte da nossa cultura. Que sim, aos poucos nós estamos conseguindo lidar. Porque, assim, é interessante esse assunto ter vindo na mente, porque teve um caso que eu acompanhei que eu achei muito belíssimo. Na Holanda, lá elas têm as doulas. Então, depois do parto, é contratada uma mulher para ela assessorar essa mãe. Ela não está lá para perder tempo. Na realidade, se ela vê que vem familiares, ela dispensa os familiares, ela ajuda a mãe a lidar com a criança, a ficar com a criança para a mãe poder tomar um banho, ajudar a criança, a criança e a mãe em tudo que for preciso para aquela primeira semana, para que ela esteja bem, esteja confortável. E eu achei tão bonito isso nessa cultura, de valorizar ali, falar, não, vamos cuidar da fragilidade dessa mãe, que esses primeiros dias realmente são caóticos para algumas. Não digo que são todas, mas para algumas são. Mas é aqui que eu quero trazer para vocês o quanto a gente precisa refletir sobre essa questão de por que eu preciso opinar na educação da outra pessoa? Às vezes a outra pessoa nem me pediu. Óbvio, se ela pediu um conselho, ela está aberta a ouvir. Mas nós sabemos que nessa cultura nem sempre é assim. Agora que está se mudando essa visão. E aí nos coloca, eu sou melhor pai do que você, eu sou melhor mãe do que você. E não existe melhor ou pior, são experiências de vida. Quem educamos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como os nossos filhos serão do que de como sabemos sobre criar filhos. Não há dúvidas que o nosso comportamento, nossos pensamentos, nossos sentimentos estão tanto dentro de nós, o quanto são influenciados pelo ambiente, mas quando se trata de sentimentos de amor, aceitação e valorização, somos estruturalmente moldados por nossa família de origem. Somos o que escutamos, pelo que nos contam e, talvez o mais importante, pela maneira como vemos nossos pais se relacionarem com o mundo. Como vocês estão se relacionando com o mundo? É a maneira que o filho de vocês, a filha de vocês vão verificar o mundo. Vocês são os olhos dessas crianças. A relação que você terá com a sua mãe, com a sua filha, você mãe, vai fazer com que a filha olhe para ela. A maneira como eu me olho está diretamente relacionado com como eu olho para minha mãe.
E a maneira como eu olho para o mundo está diretamente relacionado como eu olho para o meu pai. Então, com essas visões de pai e mãe na criança, elas são muito importantes e influenciam na formação do ser, na formação dos seus polos feminino e masculino, na sua saúde mental. Então, tudo está influenciado nesse relacionamento dos pais com o mundo. Por isso que é muito importante os pais terem a consciência de que, se eles são muito feridos, que eles precisam de terapia. Na realidade, eu digo que todos precisam de terapia. Todos temos algo a resolver dentro de nós. E quando estamos muito machucados, é muito importante para que isso não passe para os nossos filhos. Como pais, podemos ter menos controle do que pensamos sobre o temperamento e a personalidade dos filhos, e menos controle do que desejamos sobre a cultura de escassez. No entanto, temos oportunidades poderosas de educação em outras áreas, como a maneira que ajudamos os filhos a entender, potencializar e aproveitar a sua estrutura emocional, e como lhes ensinamos a combater as insistentes mensagens da sociedade às crianças que vivem com ousadia na sociedade de escassez. A questão não é tanto você estar educando seus filhos da maneira certa, mas sim, você é o adulto que deseja que os seus filhos se tornem um dia. E como é interessante essa questão da cultura de escassez, porque o que ela prega? Que você nunca é bom bastante, e você tem vergonha de se expressar. Então, ao educar uma criança, mostrar para ela que os sentimentos dela são válidos, que ela é importante, né? O que ela sente é de extrema importância. Entender que muitas vezes os estados ansiosos, eles são resolvidos com respiração. Quando eu vejo a cena dos pais educando as suas crianças ali de 4, né, ali por volta de 4 anos, 5 anos, quando elas estão naquele ataque de birra e de fúria, porque elas não entendem, elas querem ser atendidas, né? E aquilo é frustrante para elas. E aí, quando eu vejo aquele vídeo dos pais ensinando, né, de cheira a florzinha, sopra a velhinha, né? E que exercício bonito, faz a criança vir para o agora, para ela refletir sobre aquilo que ela está sentindo. Então, trazer isso para a educação das crianças é importante. Elas terem um domínio sobre as emoções de acordo com a idade delas. Eu também já vi casos de mães explicando a teoria da vida para uma criança de 3 anos que ela não vai entender. Então, de acordo com a capacidade de entendimento da criança, você trazendo um ambiente seguro para que ela possa se expressar e que se sinta acolhida, sim, a tornará um adulto mais forte e menos escasso. A vulnerabilidade está no centro da história familiar. Determina nossos momentos de maior alegria, medo, tristeza, vergonha, decepção, amor, aceitação, gratidão e criatividade. Quer estejamos segurando os filhos nos braços, caminhando ao lado deles, seguindo-os por toda parte ou gritando através de portas trancadas, a vulnerabilidade é o que molda quem nós somos e quem nossos filhos são. Ao rejeitar a vulnerabilidade, transformamos a criação de filhos em uma competição que tem a ver com saber, testar, executar, mensurar, em vez de ser. Se colocarmos de lado a questão de quem é melhor e destacarmos parâmetros escolares como notas, desempenhos nos esportes, troféus, conquistas, iremos concordar com o que queremos para nossos filhos é o que queremos para nós mesmos, que sejamos capazes de viver e amar intensamente. Se desejamos amar pessoas plenas, então, acima de tudo, devemos lutar para criar filhos que se relacionem com o mundo como pessoas que se valorizam,
mostrar que eles são importantes, que eles são amados. Acolham suas vulnerabilidades e imperfeições. Tenham profundo amor e compaixão por si mesmos e pelos outros. Valorizem o trabalho, a perseverança e o respeito. Carreguem um sentimento de autenticidade, a aceitação dentro de si, em vez de procurar isso do lado de fora. Tenham a coragem de serem perfeitos, vulneráveis e criativos. Não tenham medo de passar vergonha ou sofrer rejeição se forem diferentes, ou se não estiverem em dificuldades. Saibam viver nesse mundo de mudanças rápidas, com coragem e flexibilidade. Para os pais, isso significa sermos convocados a reconhecer que não podemos dar aos nossos filhos o que não temos e que, portanto, devemos deixá-los participar de nossa jornada para crescer, mudar e aprender. Identificar nossas armaduras e ensinar os nossos filhos e não vesti-las. Serem pessoas vulneráveis, se mostrarem e se deixarem ser vistos e conhecidos. Respeitar nossos filhos ao continuar nossa caminhada em direção à vida plena. Educar na perspectiva da abundância em vez da perspectiva da escassez. Mostrar para a criança que a vida é abundante, que não é escassa. Ainda mais nós que viemos de uma cultura de escassez. Não podemos porque não temos dinheiro. Não, vamos trabalhar e vamos ter. Né? Então, e mostrar que aquilo pode ser uma limitação hoje, mas que não é uma limitação para o futuro. Trazer essa esperança para a criança, né? E não um conformismo pela vida que tem. Educar na perspectiva, eu já falei, da abundância, em vez da perspectiva da escassez. Diminuir a lacuna de valores e praticar as virtudes que queremos ensinar. Viver com ousadia, procurar avançar um pouco mais a cada dia. Em outras palavras, se quisermos que nossos filhos amem e se aceitem como são, nossa tarefa é amar e nos aceitar como nós somos. Não podemos entregar ao medo, à vergonha, à culpa e ao julgamento de nossa própria vida se quisermos criar filhos corajosos. Compaixão e vínculo, as virtudes que dão sentido e significado à vida, só podem ser aprendidos se forem experimentados. E a primeira oportunidade para isso é dentro da família. Como mencionei na introdução, se os homens e mulheres que entrevistei na pesquisa fossem divididos em 2 grupos, os que têm sentido profundo de amor e aceitação e os que se esforçam para obter isso. Somente uma variável separa. Aqueles que se sentem amados, amam, vivem e se assentem e aceitos, simplesmente acreditam que são dignos, sim, de amor e aceitação. Costumo dizer que a plenitude é como uma estrela guia. Nós nunca realmente a alcançamos, mas sabemos que estamos indo em direção certa. Para criar filhos que acreditem no próprio valor, no próprio merecimento, devemos ser um modelo para essa viagem e essa luta. O mais importante que devemos saber sobre a autovalorização é que ela não tem pré-requisitos. Muita gente, por outro lado, carrega uma longa lista de pré-requisitos de autovalorização, atributo que herdamos, aprendemos e assimilamos inconscientemente ao longo do caminho. A maior parte desses pré-requisitos se encontra na categoria de conquistas, aquisições, aceitação externa. É o problema se quando eu terei dignidade quando, ou eu terei valor se, então fica sempre muito distante, e aí eu esqueço de quem eu sou. Isso pode não estar escrito, e podemos não estar conscientes dos pré-requisitos, mas todos nós temos uma lista que diz, eu serei valorizado,
quando perder uns quilos, quando for aceito nesse curso, se a minha esposa não estiver me traindo, se não divorciarmos, se eu for promovido, quando ficar grávida, quando me convidar para sair, quando nós compramos uma casa nesse bairro, se ninguém descobrir. Olha quantas coisas que nós colocamos para nos sentirmos amados. Como os pais, ajudando os nossos filhos a enfrentar a vergonha, a desenvolver a dignidade, ficamos atentos aos pré-requisitos que consciente ou inconscientemente estamos transmitindo a eles. Estamos lhe mandando mensagens claras ou veladas sobre o que os torna mais ou menos aceitos, ou quando estamos focando em comportamentos que precisam ser mudados e deixando claro o seu valor fundamental. Isso não está em jogo, né? Então, é isso, é de realmente trazer essa consciência de que não é mais ou menos aceito, que a pessoa é completa por si mesma. O perfeccionismo é outra fonte de pré-requisitos. Em mais de 12 anos estudando autovalorização, estou convencida de que o perfeccionismo é, na verdade, contagioso. Se lutarmos para sermos, vivermos e parecermos absolutamente perfeitos, também tentaremos enquadrar nossos filhos e o faremos vestir as camisas de força da perfeição. Só como um lembrete, né? O perfeccionismo não nos ensina a esforçar para alcançar a excelência e nem dar ao seu melhor. Em vez disso, leva a valorizar o que as pessoas acham e pensam sobre sobre você, a concepção delas sobre você. Essa é a parte negativa do perfeccionismo. Eu sou perfeita para não ter críticas, não ter avaliações, e isso é extremamente pesado. Achamos muitas vezes que ganhamos pontos na educação dos filhos, ao sermos críticos, exigentes e impacientes. Esses primeiros olhares podem ser pré-requisitos ou construtores de autovalorização. A escolha é sua. Isso significa que devemos separar nossos filhos de seus comportamentos. Há uma diferença em você ser mal ou você fazer uma coisa má. E não se trata apenas de semântica. A vergonha corrói a parte de nós que acredita que podemos fazer melhor e nos tornar pessoas melhores. Quando humilhamos e rotulamos nossos filhos, tiramos deles a oportunidade de crescerem e tentarem novos comportamentos. Se uma criança conta uma mentira, ela pode mudar esse comportamento. Se ela é uma mentirosa, onde está o potencial para a mudança nisso? Cultivar mais conversa interna de culpa e menos conversa interna de vergonha exige repensarmos na maneira de como disciplinamos nossos filhos, como falamos com eles. Também é necessário explicar esses conceitos a eles. As crianças são muito receptivas a conversar sobre vergonha se estivermos dispostos a fazê-lo. Quando elas estiverem com 4 ou 5 anos, já poderemos lhe explicar a diferença entre culpa e vergonha e dizer o que amamos mesmo quando fazem escolhas ruins. A vergonha é dolorosa para as crianças, porque ela está intimamente ligada ao medo de não serem amadas. Para as mais novas e, portanto, dependentes, não se sentirem amadas é uma ameaça de sobrevivência, é um trauma. Estou convencida de que a razão pela qual a maioria de nós regride aos sentimentos infantis, quando se passa alguma vergonha, é que o cérebro armazena as experiências de vergonha como traumas, e quando elas são reativas, nós retornamos àqueles lugares. Somos as nossas experiências infantis. A vergonha é dolorosa, nós sabemos. A maioria de nós passamos muitas vergonhas. E isso é algo novo para ela.
e ela entender que está tudo bem e que é um sentimento que ela está sentindo, mas que não corresponde a quem ela é extremamente importante nesse processo dela. Aprendemos como o cérebro processa a rejeição social e a vergonha da mesma maneira que se processa a dor física. Suspeito que teremos algum dia provas científicas para confirmar minha hipótese sobre crianças armazenarem vergonha como trauma, mas, enquanto isso, posso afirmar sem hesitação, as experiências de vergonha na infância afetam a nossa autoestima e muda quem somos e a maneira como nos enxergamos. Podemos nos esforçar para não usar a vergonha como instrumento de educação, mas somos filhos que ainda assim vão se deparar com ela no mundo exterior. A boa notícia é que quando os filhos entendem a diferença entre vergonha e culpa e descobrem que estamos interessados e abertos a conversar nossas experiências, eles ficam muito mais propensos a dividir conosco as dificuldades por que possam estar passando com os professores, treinadores, babás, avós e outros adultos que tenham influência em suas vidas. Isso é de crucial importância, porque nos dá a oportunidade de visualizar a vergonha como se fosse uma fotografia. Mais uma vez, não podemos imunizar os nossos filhos contra a vergonha. Em vez disso, a nossa tarefa é ensinar e aperfeiçoar a resiliência. E isso começa com conversas sobre o que é vergonha, sobre o que ela aparece em nossas vidas. Os adultos que entrevistei e que foram criados por pais que utilizam a vergonha como instrumento básico de educação tinham muito mais dificuldade de acreditar em seu valor do que os participantes que passaram por constrangimentos apenas ocasionalmente e que puderam conversar sobre isso com seus pais. A maioria das vezes a criança, ela não se sente segura para falar da vergonha que ela sente. Ela cai no silêncio. Por quê? Porque já há uma cultura dentro de casa que estimula a vergonha. Que nós viemos de várias gerações assim. Quando a gente vai para analisar o quanto nos era provocada a vergonha dentro de casa, a comparação entre um irmão e outro, né, entre uma criança e outra, mostra ali realmente quão óbvio que era inconsciente, mas sim é um ato de castração dessa autoestima dessa criança. E se ela passa isso em outros lugares e em casa ela não é vista, ela não vai falar desses traumas que ela está passando, ela não se sente segura para falar. Na realidade, ela acaba tendo medo. Por isso que ter um lar onde ela se sente segura para ela expor o que sente é muito importante. Além de ajudar nossos filhos a entenderem a vergonha e usarem a conversa interna da culpa em vez da vergonha interna. Devemos ser bem cuidadosos em relação ao escoamento da culpa. Mesmo não deixemos nossos filhos constrangidos, a vergonha ainda estará presente em nossas vidas de maneiras que podem ter um forte impacto sobre a nossa família. Basicamente, é impossível exigir de que as crianças enfrentem a vergonha melhor do que nós. E isso é uma verdade, né? Normalizar a vergonha em si é uma das ferramentas mais poderosas que podemos oferecer aos nossos filhos. E normalizar significa ajudar os nossos filhos a saber que eles não estão sozinhos e que nós já vivenciamos as mesmas dificuldades que eles estão passando. Isso vale para ocasiões sociais, mudanças no corpo, situações de vergonha, sentimentos de rejeição, vontade de ser corajoso apesar do medo. Algo sagrado acontece quando olhamos para os nossos filhos e dizemos, eu também. Ou quando contamos uma história pessoal que tem algo em comum com o desafio de que eles estão enfrentando. A autovalorização está intimamente ligada a amor e aceitação.
Uma das melhores maneiras de mostrar aos filhos que nosso amor por eles é incondicional é ter a certeza de que eles sabem que são aceitos pela família do jeito que são. Sei que isso pode parecer banal, mas tem um efeito poderoso no que às vezes pode ser numa questão angustiante para eles. Definir a aceitação como desejo humano inato de fazer parte de algo maior de nós. Uma das maiores surpresas na minha pesquisa foi descobrir que se encaixar e ser aceito não são as mesmas coisas. Na verdade, encaixar-se é um dos maiores obstáculos para a aceitação. Encaixar-se também tem a ver com avaliar uma situação e tornar-se quem você precisa ser para ser aceito. A aceitação, ao contrário, não exige que você mude. Ela exige que você seja quem realmente é. Ser aceito é estar em um lugar onde se quer estar e os outros o querem lá. Se encaixar é estar no lugar aonde quer estar, mas os outros não estarem nem aí para você. Ser aceito é ser admirado pelo que você é. Se encaixar é ser admitido num grupo por ser como todos. Eu posso ser eu mesmo se eu sou aceito. Eu tenho que ser como o outro para me encaixar. E vamos dizer, isso é extremamente pesado, né? Se quisermos estimular a autovalorização em nossos filhos, precisamos fazer com que eles saibam que são aceitos pela família, pelos sentimentos e pelo amor incondicional. É o que faz disso um grande desafio, é que nós mesmos lutamos por essa sensação de aceitação para saber se somos parte de alguma coisa, não apesar de nossas vulnerabilidades, mas por causa delas. Não podemos dar aos filhos o que não temos, o que significa que precisamos trabalhar e desenvolver uma percepção de aceitação junto com eles. Compaixão não é uma relação entre curador e ferido, é uma relação entre iguais. Somente quando conhecemos bem a nossa escuridão é que podemos nos mostrar presentes na escuridão do outro. A compaixão se torna real quando reconhecemos a nossa humildade, que compartilhamos. O comprometimento exige o investimento de tempo e energia. Isso significa sentar com seus filhos e tentar entender os seus mundos, os seus interesses e suas histórias. Pais engajados e plenos podem ser achados em ambos os lados do polêmico debate da criação dos filhos. Eles vêm de tradições e culturas diferentes e defendem valores distintos. O que têm em comum é colocarem em prática os seus valores e adotarem a seguinte postura: eu não sou perfeito e não estou sempre certo, mas estou aqui, aberto, prestando atenção, amando e estando completamente presente. Tem coisa melhor do que essa? Eu não estou sempre certa, você não está sempre certo. Na realidade, quando nós trazemos isso, que nós estamos abertos, o mundo fica mais leve. É a coragem para estar vulnerável. Antes de escrever parte desse livro, espalhei informações coletadas na pesquisa na mesa de jantar e perguntei o que os pais consideram a coisa mais vulnerável e corajosa que eles fazem no esforço para criarem filhos plenos. Pensei que levaria dias para descobrir, mas repassei as anotações de campo e a resposta estava clara: deixar os filhos travarem suas próprias lutas e experimentarem a adversidade. Em minhas viagens pelo país, constatei que parece estar crescendo a preocupação por parte de pais e professores de que as crianças e adolescentes não estejam aprendendo a lidar com a adversidade e a frustração, porque nós estamos sempre socorrendo e os protegendo.
É interessante, e é o que eu ouço, essa inquietação, principalmente dos pais que estão cronicamente intervindo, socorrendo e protegendo seus filhos. Não é que nossos filhos não consigam viver uma vulnerabilidade de lidar com as próprias situações da vida, mas nós que não suportamos a incerteza, o risco e a exposição emocional, mesmo sabendo que é a coisa certa a se fazer, é o permitir o filho passar frustrações. Faz parte da vida. A experiência com a adversidade, determinação e coragem aparece em minha pesquisa como importantes características da vida plena. Quando mergulhei na literatura para buscar um conceito que tivesse todos esses elementos, encontrei a pesquisa sobre esperança do PhD em psicologia, Charles. Fiquei surpresa. Primeiro, eu pensava que esperança fosse uma emoção morna e difusa, a sensação de uma possibilidade. Segundo, eu procurava alguma coisa fragmentária e apelidava de plano B. As pessoas poderiam voltar para o plano B se o plano A falhasse. E aqui está a parte que mais inspirou em lidar com a própria vulnerabilidade para que pudesse recuar e deixar os meus filhos descobrirem algumas coisas por si mesmo. A esperança é algo que se aprende. Criar filhos que sejam esperançosos e que tenham coragem de ser vulneráveis significa recuperar recuar da superproteção e deixá-los experimentar a decepção, lidar com os conflitos, aprender a se impor e ter oportunidade de falhar. Se estivermos sempre seguindo os nossos filhos na arena da vida, calando as críticas e assegurando sua vitória, eles nunca aprenderão por conta própria que têm a capacidade de viver com ousadia. E aí a gente encerra com o manifesto pela criação de filhos plenos. Acima de tudo, quero que você saiba que é amado e que tem capacidade de amar. Você descobrirá isso por meio de minhas palavras e atitudes. As lições sobre o amor estão na maneira como eu trato e como eu me trato e como eu trato a você. Quero que você se relacione com o mundo a partir de um sentimento de dignidade e autovalorização. Você descobrirá que é digno de amor, aceitação, alegria, todas as vezes que me vir praticando amor próprio, acolhendo as minhas imperfeições. Nós praticaremos a coragem em nossa família ao nos mostrarmos, ao deixarmos que nos vejam e ao valorizarmos a vulnerabilidade. Compartilharemos nossas histórias de fracassos e de vitórias. Em nosso lar sempre haverá espaço para ambos. Nós lhe ensinaremos a compaixão, exercendo primeiro com nós mesmos e então uns com os outros. Colocaremos e respeitaremos limites, valorizaremos o esforço, a esperança e a perseverança. Descaso e brincadeiras serão valores de família, assim como práticas de família. Você aprenderá sobre responsabilidade e respeito ao me ver cometer erros e a consertá-los, ao ver como o que eu preciso e falo como eu sinto. Eu quero que você conheça a alegria, para que juntos pratiquemos a gratidão. Quero que você sinta alegria, para que aprendamos juntos a ser vulneráveis. Quando a incerteza e a escassez baterem à porta, você será capaz de recorrer à ética que permeia a nossa vida diária. Juntos, choraremos e enfrentaremos o medo e a tristeza. Vou desejá-lo livrá-lo de sua dor, mas em vez disso ficarei ao seu lado e lhe ensinarei como senti-la. Nós vamos rir, cantar, dançar e criar juntos.
sempre teremos permissão para sermos nós mesmos, um com o outro. Não importa o que aconteça, você sempre será aceito em nossa casa. Quando iniciar a sua jornada para ser uma pessoa plena, o maior presente que eu poderei dar a você é amar intensamente e viver com ousadia. Não irei ensiná-lo a amá-lo, nem mostrar-lhe as coisas de forma perfeita, mas me deixarei ser visto por você e sempre deixarei o sagrado, o dom de poder vê-lo verdadeiramente e profundamente. Que alegria encerrar esse livro com vocês e de trazer essa reflexão de que você também é uma criança ferida que precisa de cuidado. E ao cuidar dessa criança ferida, você está sendo um pai melhor, uma mãe melhor, um adulto que consegue demonstrar as suas vulnerabilidades, não tem medo delas, porque isso não diminui quem você é. Muito obrigada por esse estudo que você teve até aqui comigo. Nós teremos mais estudos e que, se precisarem de ajuda, peçam. Faz parte do processo. Se cuidem. Tchau, tchau.